Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande podermos estar cultuando o Senhor novamente, podermos estar unidos em Cristo Jesus para adorá-lo. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 4, versículo 12: Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É isso que nós estaremos fazendo agora, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então? Abaixe sua cabeça, vamos estar buscando a presença do Senhor, invocando a sua presença e também confessando os nossos pecados para adentrarmos dignos em tua santa presença. Senhor, nós te somos gratos por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu. Te somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos cultuando o seu santo e bendito nome, Senhor. Rogamos que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, abre as mentes, ouvidos e corações, Pai, para recebermos da tua palavra, Senhor. Ó Pai, também perdoa os nossos pecados. Somos falhos, Senhor. Muitas vezes entristecemos o teu coração com nossas ações, com o nosso pensar, com o nosso falar. Purifica-nos, ó Pai, no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira agora que passou foi 31 de julho e nós estivemos comemorando 117 anos da amada IPI do Brasil, da nossa denominação Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por isso nós vamos começar o culto louvando ao Senhor com o hino oficial da nossa igreja, Um Pendão Real. Vamos louvá-lo. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos sempre a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão. Pega a sua Bíblia aí, ó, levanta ela. Firme sempre até morrer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Agora vamos continuar louvando ao Senhor
com a leitura do Salmo 100. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Inteiro, é curtinho. Dos versos 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvores. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Diga aí, o Senhor é bom. Diga novamente, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o momento onde nós temos a oportunidade de estar saudando os nossos irmãos. Nós estamos fazendo isso através do WhatsApp, né? E você tem a oportunidade agora, correndo aí, né? Rapidinho, manda saudação para um irmão querido. Eu quero mandar saudação hoje lá para Hortolândia, para o Leandro. Leandro fez aniversário essa semana. Parabéns, Lê. A saudação e um abraço muito carinhoso para você. Também quero mandar para outro Leandro, só que agora o Leandro do Aeronave. Deus te abençoe, viu, meu irmão? A paz de Cristo sobre sua vida, sobre a sua família. Agora eu quero mandar um abraço para o Niquinho, para o Antônio, lá da Betel. Um abraço, meu irmão. Que Jesus esteja presente no seu lar. E para o Evandro, Rose e Léo, lá da Hebron Sede. Como é bom nós lembrarmos desses irmãos queridos, trazê-los no coração. Em nome de Jesus, muito em breve, nós estaremos juntos novamente, nos abraçando, no calor fraternal do amor de Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Agora nós estaremos louvando ao Senhor com cânticos. Aleluia! A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como é bom, irmãos, estarmos aqui, ainda que vocês na casa de vocês e nós aqui, mas todos juntos em uma só voz, para louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Amém. Nós estamos aqui entre amigos, bons amigos, grandes amigos, para louvar o Senhor através dessa música maravilhosa que coloca o nosso Senhor, que coloca Jesus no centro de todas as coisas, o nosso alvo, o nosso objetivo de vida, o nosso centro, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alimenta, que está conosco em todos os momentos. Amém? Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Com as palmas assim, ó. Hey, hey. Oh, oh, oh. Diga assim: estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Com as palmas assim, ó, com essa alegria. E a alegria de estarmos reunidos na casa do Senhor. Que saudade. Mas aqui nós matamos a nossa saudade, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, somente a Ti. Amém? Louve mais uma vez, diga assim: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, para Te louvar, para Te exaltar. Amém. Receba o nosso louvor. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar esse Deus maravilhoso que jamais rejeita a nossa oração. Amém? Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa
consiga entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolver no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Também a palavra de Deus nos diz no Salmo 121, versos 1 e 2: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, agora nós temos a oportunidade de estar devolvendo os nossos dízimos e ofertas e também de estar fazendo os nossos pedidos. Os dízimos e ofertas são entregues por depósito bancário ou transferência bancária, as contas serão projetadas. E os pedidos também você faz pelo WhatsApp. Vai lá, faz o seu pedido para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, conheçamos as necessidades dos nossos irmãos e possamos estar orando uns pelos outros. Lembrando, com relação ao dízimo, irmãos, isso é uma obrigação do crente em Cristo Jesus. Para nós mantermos a obra do Senhor, o Senhor deixou, essa obrigação para os seus filhos. E com relação aos dízimos e ofertas, nós sabemos que tem sido um tempo difícil, que alguns irmãos têm passado momentos difíceis, mas nós lembramos que a igreja ela tem algumas obrigações. Nós temos ajudado muitas famílias, os irmãos terem ideia, na igreja sede Hebron, nós estamos distribuindo por mês mais ou menos 40 cestas básicas. E tem aumentado. Com essa crise da pandemia, com essa crise econômica, tem aumentado muita gente precisando de auxílio financeiro. Por isso, meus irmãos, você que continua empregado, você que continua com possibilidade, não deixe
de entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. E faça o seu pedido também neste momento. Vamos estar intercedendo uns pelos outros. Abaixe sua cabeça, vamos orar agora, agradecendo os dízimos e ofertas que foram entregues e também colocando diante do Senhor os pedidos que foram feitos. Senhor, humildemente nós os colocamos em Tua presença, Pai, para Te agradecer. Agradecer pelo sustento da Tua obra através dos dízimos e ofertas. Te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado para com o Teu povo, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é um Deus bom, Senhor. Ó Pai, que cada centavo que foi levantado no dia de hoje seja exclusivamente para a honra e glória do Teu nome, exclusivamente para a Tua obra, Senhor. Rogamos que o Senhor esteja multiplicando esses valores para que nós, como igreja, possamos fazer ainda mais para o Teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Hoje nós seremos ministrados na palavra do Senhor por um irmão muito querido, irmão Eber. Ele é líder, posso dizer assim, né? Líder de louvor na IPI Betel, e ele também é seminarista pela Igreja IPI Betel, candidato oficial do Presbitério de Campinas, está se preparando, é uma pessoa vocacionada pelo Senhor, chamada pelo Senhor para o pastorado, tem se esforçado muito em seus estudos, e com a graça e misericórdia do Senhor, no dia de hoje, nessa noite, Deus vai usar a boca dele para falar com você. Acalme todos os barulhos aí da sua casa. Este é o momento de ouvir ao Senhor. Amém? Boa noite, querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo poder, todo domínio e toda majestade sejam dadas ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queria agradecer a Deus pela minha família, minha esposa querida, mulher da minha vida, Solange. Queria dedicar a você esse agradecimento a Deus pela sua vida. Também sou grato a Deus pelas duas joias preciosas que o Senhor me confiou, minhas duas filhas, Sara e Raíssa. O papai ama muito vocês. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Rodrigo Ferraz, que corajosamente me convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor aos seus corações. E também queria dedicar também um carinho especial por toda a família Betel, na pessoa da nossa querida pastorzinha Edmar Ferraz. Eu sou muito agradecido pela vida de vocês. Também gostaria de parabenizar a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana Independente pelos seus 117 anos de história no Brasil. A nossa igreja não é qualquer igreja, ela tem uma história. Em sua tradição, ela traz os ideais da Reforma Protestante, e são 117 anos de muita luta, de muita oração, de muitas lágrimas, mas uma história de transformação de vidas, uma história de bênção na vida de cada um dos irmãos que fazem parte da vida e da história desta igreja. É a história de Deus sendo escrita no nosso país, através da nossa amada IPIB. Quero convidá-los, irmãos, neste momento, a abrir a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você a poderosa palavra do Senhor. Convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Vou fazer menção a partir do versículo 4 até o versículo de número 9. Filipenses, capítulo 4, verso 4 ao 9. Eu estou usando a NVI, talvez seja um pouco diferente da sua versão, mas o Senhor diz assim: alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amados, nas palavras do teólogo suíço Karl Barth, ele nos ensina que devemos pregar o evangelho segurando a Bíblia com uma das mãos e com a outra o jornal. Seria impossível trazermos a palavra do Senhor, uma palavra descontextualizada, uma palavra distante, alienada da nossa realidade pandêmica que estamos vivenciando. Há muita gente sofrendo, há muita gente sem alegria, há muita gente sem esperança, há muita gente preocupada, muita gente desempregada, muita gente em luto. Momentos sombrios da história mundial e particularmente da nossa história do Brasil, nós estamos vivendo agora, neste exato momento. Neste ambiente que estamos vivendo, há uma chuva de informações, muita coisa sendo dita. A Organização Mundial da Saúde denomina essa situação de infodemia. Então, além da pandemia do Covid-19, temos agora a infodemia, que é o crescimento excessivo e exponencial de muitas informações sobre um determinado assunto que se alastra como um vírus. E entre essas informações, também a desinformação, as fake news, famosas fake news. Tudo isso, irmãos, tem contribuído para roubar a alegria e a esperança de muita gente e, muitas vezes, de muitos dos nossos irmãos. As pessoas estão praticamente sem alegria, estão perdidas, sem uma direção. E a palavra de Deus hoje vem falar aos nossos corações com o título: Como viver alegre, despreocupado e em paz nas crises. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto escrito das penas do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta de Roma à igreja de Filipos, provavelmente próximo ao ano 61 da nossa era. Ele estava em prisão domiciliar, sendo escoltado por soldados romanos, mas com distanciamento social também, isolamento social, estava preso. Mas, apesar disso, ele ainda era autorizado, ele tinha a possibilidade de receber algumas visitas, né? Há uma característica muito interessante na igreja de Filipos. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. Ela era uma colônia romana e, por isso, seus cidadãos gozavam e desfrutavam dos mesmos privilégios políticos e jurídicos que os cidadãos de Roma desfrutavam. A igreja em Filipos foi a primeira igreja estabelecida em continente europeu. Filipenses também é conhecida pela maioria dos estudiosos como a Carta da Alegria. A palavra alegria e as suas variantes são mencionadas pelo menos umas 16 vezes em toda a carta. A história de vida do apóstolo Paulo com essa igreja, você pode também conferir no livro lucano, de Atos, capítulo 16. Paulo ele estabeleceu essa igreja em Filipos durante a sua segunda
viagem missionária ao lado dos seus companheiros Timóteo e Silas, ele teve uma visão que frustrou os seus pensamentos, as suas ideias, os seus planos de propagar o evangelho ali na Ásia Menor. Em Filipos, Paulo teve pelo menos 3 experiências que foram cruciais no seu ministério e foram muito importantes na sua vida. A sua primeira experiência foi com Lídia, uma mulher vendedora de púrpuras, que ele a conheceu à beira de um rio, de um riacho, onde ele costumava orar, e ao testemunhar o evangelho para Lídia, ali ele estava começando a igreja em Filipos. Lídia foi sua primeira discípula. Também ele teve uma experiência não muito agradável com uma jovem que era possuída por um espírito adivinhador. Pela graça de Deus, ele expulsa, ele liberta aquela jovem que estava sendo aprisionada por esse espírito adivinhador, mas, no entanto, essa jovem ela era escrava de um senhor, e esse senhor, ao ver que todo o seu rendimento, seus lucros haviam acabado, ele incita os magistrados e os cidadãos da cidade de Filipos a açoitarem e prenderem Paulo e Silas. Na cadeia, preso no cárcere interior, depois de ser açoitados, bofeteados, Paulo e Silas, acorrentados, num momento de crise, de muita dificuldade, eles oram e louvam a Deus. E é neste lugar que Paulo tem a sua terceira experiência, que foi com o carcereiro. O carcereiro, ao ver todo o agir de Deus naquelas celas, naquele lugar, sendo estremecido todos os alicerces e as cadeias sendo abertas de todos os presos, entra em pânico, se desespera e tenta tirar a sua própria vida. Foi quando Paulo apresenta o evangelho da salvação e da libertação. E ali, em Filipos, Paulo ele conquista, o segundo membro da igreja de Filipos. O carcereiro se converte, e não apenas ele, mas toda a sua família. Filipenses é a carta mais pessoal, mais íntima do apóstolo Paulo. Nenhuma das cartas que ele escreve para as igrejas é tão afetiva, tão informal e tão carinhosa como Paulo escreve à igreja que está em Filipos. Ele tinha um carinho muito especial por essa igreja. Paulo tinha algumas razões também para escrever a essa carta. O primeiro motivo principal do apóstolo Paulo era agradecer à igreja por uma oferta generosa que ele havia recebido pelas mãos de Epafrodito. É interessante saber que a igreja de Filipos não era uma igreja muito grande. A igreja de Filipos estava também enfrentando sérias crises, sérios problemas. E mesmo assim, ao saber da prisão do apóstolo Paulo, ela envia Epafrodito para enviar-lhe uma oferta especial. É o carinho que o apóstolo Paulo e essa igreja tinham um pelo outro. Paulo também tinha motivos também para escrever essa carta, porque ele ficou sabendo de alguns problemas que a igreja estava enfrentando. A igreja estava enfrentando alguns problemas externos e internos. Externos com os gentios, que estavam perseguindo os irmãos ali, e internamente pelos gnósticos e cristãos judaizantes que estavam infiltrados na comunidade. Por isso ele exorta a comunidade a permanecer firme na fé. Paulo também tem uma outra motivação, que é exortar a igreja à unidade e à comunhão. Tudo isso devido ao partidarismo, ao perfeccionismo e intrigas entre alguns membros da igreja naquele lugar. Mas a motivação mais interessante que eu quero que você foque, que você reflita, é que Paulo exorta a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Então, onde é que está o segredo de viver alegre, despreocupado e em paz nos momentos de crise? Para Paulo, tudo começa no pensamento. Alguém já disse, você já deve ter ouvido, que você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, isso você é.
Essa ideia também, irmãos, ela é corroborada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele afirma que nós realmente somos o que nós pensamos. John MacArthur nos diz que a estabilidade espiritual é o resultado de como uma pessoa pensa. Para o apóstolo Paulo, o segredo de viver alegre, despreocupado e em paz está diretamente relacionado com o que pensamos, como pensamos e por quais motivos pensamos. Então vamos lá ao texto que nós lemos. O que pensar? O que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que deve alimentar os nossos pensamentos para vivermos alegres, despreocupados e em paz em tempos difíceis, de crise como esse que estamos vivendo? Primeiro recado, primeira mensagem do apóstolo Paulo para nós é: em tudo o que é verdadeiro, ou seja, em tudo que está relacionado com a verdade. Para nós, irmãos, que conhecemos a verdade através das Escrituras, da palavra de Deus, para nós que conhecemos a verdade encarnada, o Logos, o Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo que nós pensamos tem que refletir e tem que ser balizado pela palavra de Deus e pelo caráter de Jesus Cristo. Isso é totalmente incompatível com uma mente que é dominada por fake news. Lembra da infodemia que citamos anteriormente? As pessoas vão perdendo a sua alegria, a sua paz, porque vão alimentando seus pensamentos com coisas falsas, coisas mentirosas. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos diz é em tudo que é respeitável, ou seja, tudo aquilo que promove o respeito, a consideração e a dignidade humana. Tudo que promove respeito. Nós estamos vivendo tempos difíceis de pessoas com mentes dominadas por preconceitos. Aí uma onda muito grande contra o preconceito racial, que começou lá nos Estados Unidos, com George Floyd, se alastrou pelo mundo inteiro. E muitas pessoas, a sua mente está cauterizada. Ela não consegue olhar o outro com respeito. A palavra de Deus nos ensina que os nossos pensamentos devem ser em tudo o que é respeitável. Paulo também fala sobre pensarmos em tudo que é justo. O teólogo Champlin nos aponta algo muito interessante sobre esse aspecto. Ele fala que tudo que é justo é tudo aquilo que satisfaz a vontade de Deus para com os nossos semelhantes e para conosco. Ou seja, isso, irmãos, é incompatível com as pessoas que são dominadas, os seus pensamentos e a sua mente, pelo senso de justiça própria. O pensamento justo que Paulo nos orienta é que seja justo para mim e para os outros. Que seja a justiça de Deus e não a minha justiça própria. Porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus visa o bem comum e não o bem individual de alguns indivíduos. Então, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos justos. Paulo também nos fala sobre pensarmos em tudo que é puro. O termo interessante aqui, puro, do grego, significa imaculado. O termo agnos significa sem mancha, sagrado, separado, santo. Isso, irmãos, é totalmente diferente de uma pessoa que tem a mente dominada pela malícia, pelo mal. A pessoa só pensa no que é impuro. Paulo orienta que os nossos pensamentos têm que ser alimentados com o que é puro, com o que é agradável e aceitável diante de Deus. Paulo também nos orienta que os nossos pensamentos devem estar em tudo o que é amável. O termo grego aqui, irmãos, é prosphilê. Prosphilê significa belo, admirável, aceitável, agradável. É uma bênção quem tem a mente alimentada por pensamentos amáveis. O contrário disso, que muitas pessoas permitem e escolhem pensamentos contrários a esse, são as mentes dominadas pelo ódio. Pensamentos que visam
a morte, o mal, a raiva, não têm pensamentos de amor. Tudo isso, irmãos, vai corroendo e minando a alegria e a esperança que o Senhor quer colocar dentro dos nossos corações através do seu Espírito Santo. E por último, Paulo fala que os nossos pensamentos devem estar em tudo o que é de boa fama. O termo grego eufema significa de bom testemunho, de procedência confiável, excelente. Isso não pode ser coerente, não pode estar alinhado com uma mente que é dominada por coisas fúteis, pela banalidade, pela futilidade. Os nossos pensamentos têm que estar alinhados com tudo aquilo que é de boa fama, daquilo que edifica, daquilo que glorifica a Deus. E aí, no final desta passagem, no versículo 9, Paulo resume tudo isso que eu acabei de lhes dizer. Paulo fala, resumidamente, que o nosso pensar deve ser em todas as coisas pelas quais nós podemos louvar e glorificar a Deus. O que você pensa e o que eu penso tem que ser balizado neste conceito. O que eu penso glorifica a Deus. O que eu penso é digno de louvar a Deus. E aí, como pensar então? Falamos no que pensar, como devemos pensar. Se você percebeu no texto que nós lemos que Paulo usa duas expressões-chave aqui. As expressões são em Cristo ou no Senhor. Paulo está falando que devemos pensar cristocentricamente ou cristicamente. É pensar como alguém que está unido mística e organicamente em Jesus. Pensar como alguém que tem um relacionamento íntimo com Jesus. Uma pessoa assim é uma pessoa que pensa diferente. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que está ligada na pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa é totalmente diferente das que pensam com a sua própria mente, com o seu próprio olhar. Pensa individualmente. E aí, em seguida, Paulo vem nos falar que devemos pensar coletivamente ou comunitariamente. Como assim, Heber? Vamos lá. Se você perceber no texto que ora acabamos de mencionar, você vai perceber que todos os imperativos, todas as concordâncias, verbal e nominal, elas estão no plural. Paulo está falando para a igreja, para um grupo de pessoas, e ele está falando que eles têm que pensar não como sujeitos solitários, individuais, mas pensar enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, enquanto comunidade messiânica. É este o segredo, irmãos. Por isso muita gente vive infeliz, vive sem alegria, porque pensa solitariamente, pensa somente em si mesmo. Paulo pensa coletivamente. Paulo pensa comunitariamente. Paulo pensa cristocentricamente. A mente dele está focada em Cristo. Está pensando no corpo de Cristo. Por isso é impossível falarmos de Cristo sem falarmos de sua igreja. Onde está Cristo? É aonde está a igreja. Aonde está a igreja? É aonde está Jesus Cristo. É apenas um corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, por isso não estamos sozinhos. Por isso nós temos que pensar com a mente de Cristo e pensar enquanto corpo de Cristo. Por quais motivações devemos pensar? Justamente pelas quais eu já mencionei antes, para vivermos continuamente alegres. O texto, Paulo fala no versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu falo para vocês, alegrai-vos. Esta, irmãos, é a fala de alguém que está preso. Esta é a fala de alguém que está sendo cercado por soldados romanos, sua liberdade sendo privada, e ele mesmo assim desfruta da alegria em Cristo, no Senhor. E ele exorta a igreja de Filipos, olha, alegrem-se.
A alegria que Paulo está falando, não está falando de uma alegria que depende de circunstâncias. É uma alegria interior, que vem de Deus colocada no coração das pessoas. É por isso que é possível ser alegre nos momentos difíceis, em momentos de provações, de tribulações. É essa alegria, na verdade, a alegria que o Espírito Santo gera em nossos corações. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que muitas vezes essa alegria coexiste com muitas lágrimas, coexiste com o sofrimento, coexiste muitas vezes com a morte, com o luto, mas é a mesma alegria que os mártires iam quando iam para ser executados. Era a mesma alegria que Paulo sentia nos açoites e nas suas prisões. E é a mesma alegria que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração neste momento difícil da história que estamos vivendo. Não uma alegria que depende das coisas. É a mesma alegria que Paulo sentiu quando ele estava preso lá em Filipos, com os seus vergões, porque o texto diz que depois o carcereiro limpou os seus vergões, estava todo ferido, mas era uma alegria que o levava a orar, a glorificar a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, como uma honra. É essa alegria, irmãos. Paulo também fala que uma das motivações por que devemos pensar é para vivermos despreocupados. No texto que lemos, no versículo 6, Paulo fala: não andeis ansiosos, não fique preocupado, não deixe com que a ansiedade roube o foco da sua vida. Paulo, nessa questão de foco, nesta mesma carta, no capítulo 3, Paulo fala assim: olha, eu faço uma coisa, não que eu tenha alcançado a perfeição, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim e eu olho para o alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. É essa vocação, irmãos, que nós temos que estar olhando e focado em Jesus Cristo. E por que devemos pensar? Para vivermos em paz. O texto bíblico nos fala um termo muito interessante, o termo grego usado, eirenês, é um termo militar. É um termo que as pessoas que ouviram e que leram sabiam que era uma palavra que se referia a um ato de vigiar de uma sentinela que estava numa torre e vigiando a cidade. Paulo está falando que essa paz é como um exército de Deus que está acampado, está ao nosso redor, dos nossos corações e das nossas mentes, para guardar-nos dos pensamentos e dos sentimentos errados. Então, quando Paulo fala que a paz de Deus guardará os nossos corações, é porque a paz de Deus vai nos guardar de sentimentos errados. Quando Paulo fala que a paz de Deus, ela vai guardar os nossos pensamentos, a nossa mente, é para nos guardar dos pensamentos errados. A paz de Deus entra, o fruto do Espírito domina, e toda a inquietude, toda a preocupação, ela se dissipa, porque é a paz de Cristo. A paz de Cristo não é a ausência de guerra, é a paz na guerra, é a paz na crise, é a paz no sofrimento, porque é a paz de Jesus Cristo. Jesus nos prometeu a sua paz, e a sua paz mora e habita dentro dos nossos corações. Gostaria de concluir essa mensagem lhes dizendo que no Senhor, em Cristo Jesus, inseridos em Jesus, há a possibilidade de vivermos alegres, totalmente despreocupados e em paz em tempos de crise, se os nossos pensamentos estiverem e forem levados cativos diante do Senhor. Tudo começa no pensamento. Para um estudioso chamado Tozer, o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que eu penso sobre Deus é o que é mais importante que existe em minha vida. Pelo conceito que nós temos de Deus, nós podemos conhecer quem são as pessoas, no que ela crê, no que ela sente e no que ela vive.
Para encerrar, Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Amém. Que Deus abençoe e fale profundamente ao coração de cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela sua palavra. Tenho certeza que o Senhor falou com você nessa noite. O que tem enchido os seus pensamentos? A sua mente. Que nós possamos estar realmente enchendo os nossos pensamentos com as coisas do alto. Finalizando agora com o envio, a palavra de Deus nos diz, em Josué 1, 8 e 9, versos 8 e 9 diz, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, pense nele, pense na palavra do Senhor, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor vai contigo. Nesses tempos tão difíceis, assim como nosso irmão Heber pregou, não se esqueça. A cabeça que é Cristo continua com o corpo, Ele vai conosco. Coloque isso no seu pensamento. Apesar das lutas, o Senhor está conosco. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar encerrando o culto dessa noite. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo que passamos aqui, esse tempo de louvor e honra e glória ao teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela palavra que tanto falou aos nossos corações, que verdadeiramente, Pai, essa palavra tenha encontrado guarida em nossos corações, em nossas mentes, que verdadeiramente, Senhor, possamos colocá-la em prática. Por Cristo Jesus oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua santa e eterna paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família ricamente, poderosamente. Um forte e carinhoso abraço.